do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos nesta leitura bíblica de 5 versículos, né? Bastante conhecido. E ele introduz o Salmo falando dessa questão da confiança em Deus, né? Glória a Deus. Deus é assim, o relacionamento com Deus, que o Deus da aliança nos dá a oportunidade de nós confiarmos inteiramente nele, né? Eu sei que tem momentos na vida que a gente até desfalece da nossa confiança, mas a confiança no Senhor é um ato de entrega, né? É um ato de fé. Então, os que confiam no Senhor, eles são destacados, né? Veja que o viajante, o peregrino, ele tem uma afinidade com o seu Deus. Ele tem uma experiência com Deus. Somente a experiência com Deus que nos faz confiar nele, né? Glória a Deus. Veja bem, nessa afinidade que o viajante, que o peregrino tem com Deus da aliança, glória a Deus, né? Ele propõe aqui dizer que aqueles que confiam, né, no Senhor, eles pode fazer a leitura junto comigo do Salmo. Você vai notar no versículo de número 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esses justos aqui são os que confiam no Senhor. Glória a Deus. Além do versículo 3, né, diz que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O versículo 4, quando ele faz uma oração, faz bem ao Senhor aos bons. Então, os que confiam no Senhor, ele é justo. Claro, justiça não própria, né? Justiça de Deus. E ele são os bons, né? A bondade, a benignidade faz parte da vida daqueles que confiam no Senhor. Ele é chamado de os bons, e no versículo 4 também ele diz: faz bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. São retos de coração. Perceberam aí? A retidão como uma característica daquele que é justo, daquele que exerce a bondade, daquele que confia no Senhor. A confiança no Senhor, ela nos fará alcançar as promessas divinas. Deus tem, nós sempre, tem até um hino, né? O Deus de promessas. Eu sei que muitos irmãos têm, nós não podemos esquecer as promessas de Deus. Porque nas horas de crises, nas horas em que a fé está balanceada, está assim meio... É isso mesmo? Glória a Deus. Na hora em que há abalos espirituais, estou falando da palavra abalo, tem abalo sísmico, né? Que é um terremoto. Mas tem a fé abalada. A fé, quando ela está abalada, a pessoa não confia mais no Senhor invisível e passa a confiar em si mesmo, confiar na sua própria força, como diz o profeta Jeremias. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. A gente vê esse versículo, né? E a gente nota ali que a confiança, a autoconfiança em si mesmo. Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí ele tem várias promessas que seguirão. Isso eu estou falando do profeta Jeremias. Glória a Deus. Aqui o salmista vai destacar que os que confiam no Senhor, e nós já falamos sobre o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes,
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, os montes aqui está associado à cidade de Sião, ao Monte Sião, onde está o templo. Não, quer dizer, hoje em dia não tem mais o templo, né? Mas nesse contexto aqui, está lá o Monte Sião, o palácio, a cidade é uma verdadeira fortaleza. Então, os que confiam em Deus, eles serão comparados ao Monte de Sião. Glória a Deus. Que não se abala. O que nós vamos entender aqui é que Cristo, Ele promete para nós, né, já posso até repetir aqui, que ao longo da caminhada, o que sucede a todos, presta atenção, porque a gente vai pensar assim, rapaz, eu estou debaixo da proteção de Deus, confio no Senhor, nada vai, não, mas presta atenção, a palavra de Deus diz que a casa estava edificada na rocha, mas tinha uma casa que estava edificada na areia. Tudo o que veio para aquela casa da rocha, tudo que veio para aquela casa que estava na areia, veio para todo mundo. E aí você vai ver, chuvas, transbordaram os rios, ventanias, todos os problemas, de todas as formas, foram contra aquela casa. O diferencial, porque aquela casa que estava na rocha, estava firmada, fincada, glória a Deus, veio coisas para derrubar aquela casa, para abalar aquela casa, mas aquela casa que representa as nossas vidas, glória a Deus, são comparadas, no dizer do salmista, como o Monte Sião, que não se abalam. Isso é uma promessa maravilhosa de Deus, para todos aqueles que creem, que são justificados pela fé, que glória a Deus, que caminham com Cristo, que têm a confiança em Deus, é a certeza de que haja o que, eu estava até cantando esse hino lá em casa, né, Léa? E é difícil cantar, a gente canta aqui, mas é difícil. Qual é o hino? Ainda que a figueira não floresça, né? Que não haja fruto na vinde, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei, todavia eu me exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fácil viver? É fácil cantar, é fácil pregar, difícil é viver. Mas é possível viver isso? Sim, porque os que confiam no Senhor serão comparados àquela, eles terão, sabe o que? Firmeza. Mas não é firmeza na hora da bonança, porque firmeza na hora da bonança, todo mundo é firme. O difícil é ser firme quando as coisas não estão fluindo da maneira que a gente deseja. Quando as coisas estão difíceis. Então, quando há situações embaraçosas, quando há situações que poderão abalar a nossa comprometimento, a nossa fé, mas os que confiam no Senhor, eles estão firmados na rocha, estão firmados no amor de Deus, estão firmados no poder desta palavra, estão firmados na promessa de Deus. Então a promessa é o seguinte, glória a Deus, o Abacuque, né? Eu lembrei até da aula de ontem. Abacuque dizia, ainda que todas as coisas venham ao contrário, que tudo não dê certo. Porque hoje existe uma teologia do triunfalismo, né, que Deus vai lhe dar vitória, e realmente Deus dá vitória, Deus abre as portas, mas tem momentos que a gente não vê essa tão sonhada vitória, tão sonhada conquista. Mas aí, tu vai desistir da fé? Tu vai desistir do teu Deus? Tu vai desistir da tua chamada? Tu vai se desviar? Ou tu vai permanecer
como o monte Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então o salmista destaca que o peregrino enfrenta turbulência na sua vida, enfrenta lutas na sua estrada da sua vida, mas ele tem a promessa de que quem está com Cristo, glória a Deus, as águas veio, as ventanias vieram transbordar dos rios, veio as lutas, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós estamos firmados na rocha. É claro que há uma doutrina que diz que nós somos salvos uma vez e sempre seremos salvos. Isso é uma doutrina que alguns pregam, mas a firmeza aqui, irmãos, é conforme a receptividade, a nossa resposta, porque nós não podemos desistir por qualquer motivo. Tem gente que desiste cedo da fé em Cristo. Glória a Deus. A confiança é logo abalada. Irmão, tem muita coisa que tem abalado a fé de muitos nossos irmãos. Mas em nome de Jesus, nesta noite, que nós possamos nos apegar com esta grandiosíssima promessa de Deus, que os que esperam no Senhor, são agitados pelas águas do mar da vida. A vida vai oferecer situações difíceis, glória a Deus, mas os que esperam no Senhor estão firmados, estão fincados, estão abalizados, estão, glória a Deus, fortalecidos, glória a Jesus. E todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque certamente a presença de Cristo vai fazer superar, porque da fraqueza, já dizia a Bíblia, já diz a Bíblia, da fraqueza, Hebreus, tiraram forças, mas é essa firmeza espiritual. Então, irmãos, o crente tem que produzir, tem que desenvolver eu ouvi até os irmãos dizer que era o dom, o irmão dizia assim: Senhor, essa pessoa que está aceitando Jesus, dá o dom da perseverança, né? Realmente, a perseverança ela é contínua, viu, irmão? Porque muitos começaram bem e muitos desistiram. Aí Paulo diz: naufragaram na fé. Mas os que confiam no Senhor, esses são comparados ao monte de Sião, né? Aí ele vai falar sobre a questão dos montes, mas os montes aqui é uma fortaleza natural. Um exemplo aqui, alguns anos atrás você vai numa rua, né? E o que acontece? Aquela rua tem mudanças. De repente, a gente entrava numa rua, a rua era 2 fluxos, agora é uma mão só. Hoje em dia em Fortaleza está desse jeito, né? É uma mão, sempre tem 2 ruas paralelas, uma vai e outra vem. Então, mudanças. Você passa muitos anos sem, por exemplo, quando eu morava aqui no Alto da Paz, aqui na Maraponga, aí eu fui lá para a Serrinha, eu achei tudo diferente. Mas aqui ele está falando que os montes, eles estão ao redor da cidade de Sião. Passa anos, eles estão lá, mesma coisa, firmados, glória a Deus. Então, assim seja, assim nós possamos desenvolver a nossa confiança no Senhor, comparado a esses servos de Deus, que não se abalam, glória a Deus. Irmão, tem muita gente que está muito abalado pelo medo, né? Abalado pelas perspectivas futuras, o medo de tudo, mas que nós possamos desenvolver a nossa confiança no Senhor para permanecer firmados na palavra de Deus. Amém? Vamos seguir avante. Vamos observando que essa é uma promessa para o peregrino, porque ele confia no Senhor. Uma segunda promessa que ele tem na vida dele, que ele precisa entender, geograficamente falando, ele vai dizer no versículo 2: os montes estão à roda de Jerusalém. Isso é uma comparação, ele está falando uma comparação, que a geografia, a topografia lá do terreno era uma cadeia de montanhas. Aí ele vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor, eles estão firmados, a sua fé está ali na presença de Deus. Segunda promessa:
Como os montes estão à roda de Jerusalém, estão à volta de Jerusalém. Estão lembrados daquela mensagem do falso leão? A Bíblia fala que na semana passada nós falamos sobre os predadores que querem atacar-nos espiritualmente. E um dos predadores, ele fala sobre o diabo como o leão que anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Ele está ao derredor, porque a Bíblia diz lá no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que confiam no Senhor, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que creem nesse Deus vivo e invisível e todo-poderoso. Como estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está aonde? Está em volta, está na retaguarda, está na frente, é a base dos nossos pés, está acima da nossa cabeça, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente, glória a Deus. Então o Senhor está ali presente, o Senhor está trazendo o refrescor do seu Espírito Santo, glória a Deus. O Senhor está trazendo o livramento, o Senhor está enchendo, o Senhor está capacitando. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus Cristo, e o Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Glória a Deus por isso, né, irmão? Então, irmão, o Senhor promete estar em volta do seu povo, está protegendo. E é interessante, as notas finais dos versículos 1 e 2, presta atenção. Versículo 1: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Tem uma palavra bíblica que Deus diz assim, em Mateus capítulo 28, ele diz assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí, irmão, depois que houver a consumação do século, como é que vai ser? Hein? Aí nós estaremos com Ele. Glória a Deus. Nós estaremos com Ele. Essa é uma esperança gloriosa. A esperança no presente e no porvir. A esperança do aqui e agora e na eternidade. A esperança de que Ele é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus presente. Glória a Deus. É o Deus da aliança, é o Deus da nuvem, é o Deus do fogo, é o Deus que conduz, é o Deus que protege, é o Deus que está ao nosso redor, desde agora e para sempre, está em volta do seu povo. Então, essa é uma segunda promessa para aqueles que confiam no Senhor, que serão como os montes Sião, que terão firmeza. Segundo lugar, que terão a promessa dessa presença de Deus maravilhosa. Irmão, já dizia o servo de Deus Moisés, quando ele estava lá, o povo fez um bocado de coisa errada. Os irmãos devem lembrar do Êxodo capítulo 32, aí no 33 Moisés vai orar, e o Senhor vai dizer assim: Moisés, eu vou enviar o meu anjo à frente desse povo. E o Moisés disse: Senhor, se a sua presença não for com a gente, eu não vou, me arrisco aí não. Eu não vou não, Senhor. Quero que o Senhor venha conosco. Irmãos, e pode ter certeza, se a presença de Deus, irmãos, quando o crente está assim fraquinho, quase abalado, mas aí quando vem sopra o Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele servo de Deus, e ele começa a sentir vigor, começa a sentir poder, começa a se animar. Glória a Deus. Isso é o desenvolvimento dessa confiança. A promessa, ela vai estar com você. Deus diz assim, ó, repetindo aqui, né, a mensagem de Isaías: não temas, se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Não temas. Glória a Deus. Irmãos, o negócio aqui é sério, mas é a verdade bíblica de que nós, como servo de Deus, como viajantes em relação à terra, aos céus de glória, nós temos a presença de Cristo em nós. Meus irmãos em Cristo,
Uma outra coisa muito importante é que essa presença, além de proteger, o versículo 3 vai falar sobre o cetro. Os irmãos sabem o que significa essa palavra cetro, né? O cetro é aquele objeto que o rei ele tinha na sua mão, representa poder. Ele está falando que em determinados momentos dessa caminhada nessa terra, percebemos que o mundo ele tem uma sede, as autoridades, os homens, eles têm uma sede de poder. Então, quando esse poder ele é colocado, por exemplo, a Bíblia diz: quando os justos governam, o povo é abençoado. Mas quando há um rei, um comandante que quer implantar as coisas, né, pela sua própria iniquidade, aí há um padecimento. Agora presta atenção no versículo 3. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Isso quer dizer que em determinados momentos Israel passou por isso, esteve debaixo de opressão. Os próprios israelitas, reis, se tornaram opressores do seu próprio povo. Quando você vê uma família que está debaixo de uma opressão, de um jugo pesado, quando você vê uma comunidade que está debaixo dessa opressão, irmãos, é lamentável. Mas presta atenção. Ele está dizendo que esse domínio dos homens, esse cetro da impiedade, ele não vai ficar sempre sobre a sorte dos justos. Há o momento de Deus. Ele até complementa isso, dizendo que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Glória a Deus. Porque parece que as coisas estão assim, né? A iniquidade é quando o pecado se tornou algo normal. E a iniquidade, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade. Olha aí, casou com esse versículo. Muitos têm se esfriado, muitos têm se apagado, muitos têm deixado de confiar, muitos têm desistido, porque há um império da impiedade sobre o mundo. Aí o cristão está dizendo assim: olha, irmão, se todo mundo está fazendo isso, isso se tornou uma prática comum. Mas é o cetro da impiedade que está implantando o poder do mal, o poder das trevas. E para que o justo, os que confiam no Senhor, ele não seja abalado, ele não venha a ser influenciado por esses agentes. O que Deus, ele tem que ter um conhecimento de que Deus está acima de tudo, de todos. Glória a Deus. Deus está acima de todo o governo humano. Deus está acima de todo o poder humano. Glória a Deus. Muitas vezes os homens acham que são o tal, mas Deus usa até de misericórdia, e Deus está controlando, irmãos. Isso é uma palavra bíblica, irmão. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Muitos têm deixado para trás essa doutrina bíblica nós chamamos isso de, sabe de quê? O domínio de Deus, soberania. Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Irmãos, Deus não perdeu o controle de nada, não. Quando você pensar que tudo vai ir de mal a pior, Deus usa situações, porque Ele quer forjar na vida de cada um de nós. Porque, sinceramente, essa questão de forjar a confiança, forjar a bondade, forjar a vida espiritual abundante, é só diante de adversidades. São as adversidades que vão forjar isso. Glória a Deus. Então o justo, ele vai sendo trabalhado o seu caráter, a sua maneira de viver. Alguém pode dizer assim: não, pastor, eu já sei de tudo isso da Bíblia. Inclusive eu conheço tudo. E outra coisa, eu já sou assim e eu vou ser assim. Irmão, você não está errado, você está certo, não, você está errado. Você não pode dizer isso: eu sou assim e vou ser assim. Eu sou assim, mas Deus pode me manifestar o seu poder na minha vida e pode me transformar. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós aprendemos as coisas erradas e nós vamos seguindo as influências erradas. E aí, veja bem, para que o justo não
estenda as mãos à iniquidade, né? A Bíblia diz que Deus, Ele dá o domínio, Ele dá o livramento, glória a Deus. Então, irmãos em Cristo, que nós possamos permanecer ciente dessa promessa, que o Deus soberano, que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai continuar. Eu até falei isso aqui ontem. Alguém pode dizer assim, irmão, mas esse discipulado eu já sei. Não, irmão, o discipulado é a vida toda, irmão. A escola de Jesus é a vida toda. Olha que uma geração, irmão Adamilton, uma geração inteira precisou passar muito tempo no deserto para aprender as lições divinas. Eles viram as maravilhas de Deus. Deus humilhou o Egito, Deus saqueou o Egito, Deus conduziu o seu povo. Mas mesmo assim eles não queriam se converter, endureceram o coração. Assim acontece às vezes com a gente. E aí Deus fez eles, se você ler, né, o contexto, o tempo está passando, mas assim, era rápido. Deus disse assim, olha, é o seguinte, vocês não vão pelo caminho mais rápido, vão por aqui, aí vocês vão ficar no sopé do monte, mais ou menos 2 anos, depois foram para Cádiz Barnea, pronto, vocês vão atacar e conquistar, e ponto final. Aí foi aí que Deus viu que ele não estava preparado. De 2 anos, meu irmão, a marcha foi 40 anos andando no deserto da vida. Só rodeando, e Deus ensinando, codornizes, água, maná, milagre. Rebeldes se levantaram contra Moisés, a terra se abriu. Até a irmã se levantou contra o próprio irmão, a lepra veio, a cura veio, a disciplina veio. Mas parece que as lições vêm e as pessoas não aprendem a lição de que nós precisamos confiar mais no Senhor do que confiar em nós mesmos. Confiaram num bezerro de ouro, como eu citei em Êxodo 32, deixaram de lado as palavras de Deus. Mas veja bem, uma outra lição muito importante do Salmo, além de você exercer essa questão de confiar nas promessas divinas, o salmista vai destacar no versículo de número 4, veja aí, glória a Deus, que diante dos problemas enfrentados por todos os peregrinos, tem uma coisa que faz bem para a gente. E o que é, irmão? É um bem muito, muito espiritual. Versículo 4, ele faz uma oração. Ele diz assim, ó, faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Faz o bem. Aí o salmista, ele está dizendo assim que, embora viesse algo para abalar a fé, viesse problemas, a prática, ele está falando que Deus fizesse o bem, é exatamente o desenvolvimento espiritual da maturidade do cristão. Glória a Deus. Fazer o bem é o cristão se desenvolver na fé. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Faz o bem ao Senhor, aos que confiam no Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Glória a Deus, aos justos, porque se o Senhor fizer o bem a ele, embora, como eu falei, o salmista, né, melhor dizendo, o profeta diz aquelas coisas, porque o profeta, ele vai dizer que tudo bem, Deus, ainda que tudo venha ao contrário, mas eu creio que em meio a tantas desordens, o Senhor está colocando em ordem a minha vida. Essas desordens naturais, desordens da questão da saúde, desordens financeiras, problemas de todas as sortes, mas eu creio que há um Deus soberano, há um Deus maravilhoso. Ele está cooperando comigo, Ele está agindo em meu favor, Ele está transformando o meu coração. O deserto não é para te matar, a provação não era para te destruir, o deserto é para forjar o caráter de Cristo em você, o deserto é para extrair
as coisas do velho homem que você muitas vezes ainda tem. O deserto é para você ser refinado por Deus. A prova é para você ser experimentado por Deus. As dificuldades, no dizer de Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus, cooperam para o bem. Glória a Deus. Olha aí, até aquilo que está me entristecendo, que está trazendo dificuldades, mas todas as coisas cooperam para o bem. Então ele está pedindo: Senhor, faz o bem ao teu povo, à igreja, aos que são retos de coração, faz o bem, trabalha no caráter de cada um, forja neles o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento dessa confiança, para que qualquer picuinha, para qualquer besterol não venha abalar. A nossa fé não está firmada no emocionalismo, a nossa fé não está firmada no que alguém disse, no que o pregador disse. A nossa fé não está firmada nos astros evangélicos. A nossa fé está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador, e aquele que está firmado nele serão como os montes de Sião, não se abalam, permanecerão para sempre. Glória a Deus. Que o Senhor possa fazer o bem a cada um de nós nessa noite. Que o Senhor trabalhe no caráter de cada um dos retos de coração. Só que tem um ponto que você tem que vigiar. Que o desenvolvimento da fé, da confiança, passa pela promessa, as promessas de Deus, passa pela oração. E o versículo 5, para a gente encerrar. O salmista no versículo de número 5, ele vai destacar que quanto àqueles que se desviam. Está falando de pessoas que não se firmaram. Está falando de pessoas que não tiveram aquela firmeza. E aí, os seus caminhos, eles se desviam. Aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Está entendendo? Ele foi influenciado pelos agentes malignos deste mundo. As lutas, ao invés de desenvolver, fizeram ele se entristecer. A fé não foi desenvolvida. E aconteceu que aquela pessoa se desviou e andou pelos caminhos tortuosos. Percebam aí os retos de coração. Eu lembro agora de um salmo muito especial. Glória, pastor, a doutrina aqui é no salmo. É no salmo mesmo. O salmo 84. Veja bem. Esse versículo aqui está... Hoje eu nem li, nem estou lembrando agora desse salmo. Porque eu acredito que o Espírito Santo está falando com a gente sobre essa questão da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. Salmo 84, o versículo 4, irmã Leia. Diz que bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os seus caminhos aplanados. Porque há caminhos tortuosos, que muitas vezes o cristão se inclina, o cristão se desvia por caminhos tortuosos. E aí ele está dizendo que Deus, ele é bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão aplanados. Versículo 6. Isso aqui é forte. Passando pelo vale de Baca. Esse é o vale de deserto. Aqui é o vale da luta, que é o vale da tribulação. Ele faz dele uma fonte. E a chuva também enche os tanques. Ou seja, na palavra crise existencial, crise espiritual. A palavra crise, você tira o S, né? É o S. E fica o quê? Crie. É uma oportunidade.
de uma situação. Eu até citei aqui uma ilustração, uma situação que parece que você vai submergir, mas do nada Deus te fortalece e você se levanta. E aquilo que parecia para você ser derrotado, aquilo que parecia ser a sua derrota, Deus mudou o seu cativeiro, Deus mudou a situação, porque aquilo te fortaleceu, aquilo forjou em você o caráter de Cristo, que é o mais importante, é o caráter de Cristo na vida do cristão, é uma vida ter os seus caminhos aplainados. E o versículo 7 do Salmo 34, essas pessoas que têm um coração mudado, transformados, eles caminham de força em força, e a cada dia o Espírito Santo dá força ao servo de Deus, e eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Glória a Deus. Estão entendendo aí? Como esses salmos se casam? Mas aqueles que se desviam por seus caminhos tortuosos, levar-lo-ão ao Senhor com os que praticam a maldade. Então, irmão, está vendo aqui, irmãs? Irmã Leia. E aí, irmão Ricardo? É preciso vigiar. Não, você está na fé, está seguro. Mas se não vigiar, está aqui. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levar-los-ão ao Senhor com os que praticam a maldade. Então tem que vigiar. A estrada da vida, ela tem vai ter momentos que vai ter uma situação de decisão. Você vai ter que decidir. O caminho de Jesus é estreito. O caminho de Jesus tem espinhos. O caminho de Jesus tem prova. O caminho de Jesus tem o deserto. O caminho de Jesus tem a fornalha. O caminho de Jesus tem a cruz. No caminho de Jesus tem a oposição. Mas os caminhos mais fáceis são largos. São os caminhos aparentemente bons, mas são caminhos maus. Já dizia o Provérbios: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é morte. Porque está dizendo aqui que aqueles que se desviam, que estão andando no caminho do Senhor, mas não vacilaram os seus pés, não perseveraram em oração, não perseveraram na doutrina, não perseveraram nas promessas, não perseveraram na confiança, foram abalados, ao invés de superar a sua crise existencial, eles se reinclinaram para os caminhos tortuosos, e aí são comparados aos que praticam a maldade. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus em Cristo nesta noite nos ajude a nós perseverarmos na fé, a nós andarmos conforme a oração final. Que a paz esteja sobre a sua vida, que a paz esteja sobre a sua casa, que a paz esteja sobre o seu lar, que a paz esteja no teu coração, que a paz esteja sobre a tua igreja, sobre esta igreja, que a paz esteja sobre o povo de Deus. Quem nela guerra, usufrui da paz que é proveniente de Cristo. Glória a Deus. Cristo não prometeu vida fácil. Ele disse: estarei convosco. Estarei convosco. Glória a Deus. Todas as